Sejam bem-vindos a mais um TurnoCast, o podcast do blog Turno Extra. Eu sou o Felipe. E eu sou a Aline. E hoje a gente vai falar de Kisama. É Kisama ou Kisama? Acho que é Kisama. Tem gente que fala Kisama, né? Eu não gosto de falar Kisama porque Kisama em japonês é um xingamento. Então, eu acho que é Kisama, porque fala sobre aquele... Mas, cara, Kisama teria que ter um... Teria que ter um tio, né? Mas fala daquele município do Rio, né? No interior, então... o município é Kisama. Kisama, né? Se for o mesmo lugar, então é Kisama. Então... De repente faltou aí um tio. Não botou o tio pra poder lançar o jogo lá fora, não sei. E aí fica a pronúncia mais amigável, né? Não sei. Talvez. Enfim, Kisama, ou Kisama, é um jogo dos... O Kisama. Qual é o nome? Sérgio... Ricardo, desculpa, Ricardo Spinelli. Ricardo Spinelli, autor aí de primeira viagem. Mas dizem que é jogador, né? Há tempos, eu não conheço o rapaz, não sei quem é, mas já vi ele postando. Mas comprei o jogo meio às cegas, né? A gente comprou com base na opinião da galera, assim. A gente comprou no hype. Tô no hype. Viu que eu não entrei no financiamento na época, a gente não entrou no financiamento, apesar de eu ter tido vontade, assim, eu tava com uma grana meio curta. Surgiu a oportunidade de pegar ele por R$70 na época do financiamento, comprando em grupo, só que a gente acabou não pegando. Aí o jogo saiu, eu vi umas fotos, estava bonito, estava bem feito, eu falei, vou pegar esse jogo. Acabou que eu não peguei, né? Mas aí eu me arrependi. Aí eu falei pra Aline assim, vamos pegar e tal. Aí apareceu aí uma cópia barata pra gente e a gente acabou comprando. A gente fez negociações. Enfim, o que importa é que o jogo tá aqui, a gente já testou. A Aline jogou num dia anterior a esse. Com só outro você grupo. falar ontem. Porque o podcast é temporal, né? O dia anterior a esse. A pessoa ontem. Pode ouvir o podcast hoje, pode ouvir o podcast daqui a 10 anos, né? Então, por isso que ele é temporal. E aí ela jogou com outro grupo. A primeira impressão dela não foi das melhores, né, Aline? Não foi bacana. Tanto que, assim, após jogar, a minha vontade era de pegar meu dinheiro de volta. Tipo, toma o jogo aí, me devolve meu dinheiro e tá tudo certo. Ela ficou assim, eu falei, vamos dar uma chance pro jogo ainda. Eu não joguei no dia que ela jogou, mas eu dei uma olhada por cima, o jogo pareceu simpático, bem feito. E isso ele realmente é, assim. É um jogo assim, com poucos componentes, ele tem 4 conjuntos de meeples coloridos, que são os meeples do jogador, e eles são de acrílico, né, não sei. É um plástico, né, não é de madeira. Acho que isso é resina. Uma resina, um marfim, não sei. Marfim não é, porque marfim é proibido. Não, marfim não, pô. Não, e marfim ficaria caro pra caralho, né? Mas uma resina plástica, bonitinha e tal, diferente dos meeples de madeira que a gente tá acostumado. Mas é bonitinho. É bonitinho, é bem feito. E vem um conjunto maior de meeples negros, que no caso são os capoeiras, que é chamado no jogo. E, enfim, e uma série de cartas, 100 cartas, né? Isso. Mais 8 cartas de personagens maiores, naquele tamanho tarô, né, maior. E o tabuleiro. Assim, em termos de componentes, o jogo não impressiona. Ele tem poucos componentes, os componentes humildes. Não impressiona, mas também não faz feio. Mas não faz feio. O tabuleiro é bonito, eu achei o tabuleiro bonitinho, não é um tabuleirão grandão, acho um tamanho bacana. Cabe em qualquer mesa. O que ele não tem de componente assim que chama a atenção, ele tem de arte. A arte dele é muito boa. A arte é bacana, eu gostei da arte. Os personagens usam um traço meio cartoon, que parece um desenho animado, assim. Cara, é um traço cartoon, mas não é um traço que fique cômico, né? Porque geralmente quando a gente pensa em traço cartoon, a gente pensa numa coisa mais puxada pro lado cômico. Parece um desenho animado clássico, assim. Não chega a ser um Disney, mas é uma animação, como se fosse uma animação séria. E o tabuleiro, ele é bem diagramadinho, as informações não são confusas, as cartas são bem diretas ao ponto. Depois que você consegue romper a barreira do manual, que pra mim foi o grande problema desse primeiro contato com o jogo. Vamos chegar nesse ponto agora. Foi o manual. O manual foi um problema. Eu acho que a dificuldade que todo mundo teve de entender o manual foi o que gerou a impressão ruim, a minha primeira impressão ruim do jogo. Sim. Porque assim, se fosse uma coisa, eu li o manual, não entendi, e aí a gente foi jogar e não rolou legal, ok. Mas foram 5 pessoas lendo o manual. Na mesma mesa. Na mesma mesa, porque
Eram 4 pessoas jogando, mais uma pessoa que tava de fora que também pegou o manual pra ler. E assim, todo mundo batendo cabeça, porque não conseguia entender o manual. Acho que isso gerou um estresse grande na mesa, e aí a partida não fluiu. Sim. Agora jogando uma segunda vez, né, eu e Felipe, eu já tinha finalmente conseguido entender as regras e tal, eu não precisava consultar o manual, então fluiu muito melhor o jogo, entendeu? Acho que se por exemplo, na partida que a gente jogou, a primeira, alguém tivesse, já soubesse as regras, ou então chegasse já direto para explicar pra gente e tal, teria sido melhor a impressão. Acho que esse bate-cabeça do manual é que o Kusama, não foi legal. O Kusama, ele sofre de um problema grande que está assolando alguns jogos nacionais, que é o manual. Assim, isso a gente já tinha uma crítica para fazer em relação ao Caçadores da Galáxia. Sim, o manual é horrível. Que a gente vai falar em um episódio futuro, quando a gente for gravar a respeito. Mas o manual do Kusama segue o mesmo exemplo. Assim, o manual é terrível. Não, calma. Não, nada é pior do que o manual do Caçadores. O Caçadores Tá pra nascer um manual tão ruim quanto o manual do Caçadores. Caçadores é um pouco pior. O Caçadores é um jogo excelente, maravilhoso. Mas se eu tivesse conhecido o jogo pelo manual, você não tinha entendido. Acho que eu teria tido um ataque de fúria e teria tocado fogo no jogo. Que é muito ruim. Mas assim, o Kusama sofre do problema com o manual dele é confuso, o manual dele é um pouco mal escrito, as informações um pouco mal organizadas. Eu acho que é um problema de organização. Mas não é mal escrito. Não tem um português ruim, mas ele é mal organizado. Mal administrado, assim. Pra você aprender pelo manual, você Porque você vai e volta nas informações. Não tá numa ordem sequencial boa. Não tem um como jogar, assim, um passo. Como jogar? Isso, no seu turno você faz isso. E uma dificuldade que eu senti no primeiro contato é porque assim, o manual ele vai dando nome a tudo. Pra dar essa coisa da imersão, da temática e tal. Até porque o jogo é baseado no livro, tal. Então, tipo, ao invés de... A gente tem 2 tipos de capoeira. Que é Vai explicar a regra agora? Calma, cara. Só vou comentar essa questão da diferença. Tá. Tem o cara que é o Nagoa e tem o cara que é o Guayamun. No manual, ele chama os caras assim. Nagoa, Guayamun, blá blá blá. Ele mistura a lore com a regra. Só que aí, tipo, Nagoa é o cara azul, Guayamun é o cara vermelho. Tipo, ele não fala isso pra você. Ok, tá escrito na carta? Tá escrito na carta, mas é o seu primeiro contato com o jogo. Você se vira. Entendeu? Então, assim, não é tão... Pode parecer pra quem fez o jogo que é uma coisa lógica, mas não é tão lógico assim. Entendeu? A gente levou um tempinho pra se acostumar com isso. A ler no manual a palavra e ligar, é aquela carta da Kotal. Entendeu? Vai. Não é dos melhores o manual nesse sentido, mas é um problema que a gente já notou que é recorrente em alguns game designers brasileiros. O cara cria um jogo fantástico, cria um jogo bom, com regras legais, mas quando chega pra escrever o manual, eu não sei se ele não sabe, ou se ele não sabe administrar, ou se não passa pra alguém que sabe, não terceiriza esse serviço, não sei. O Kusama sofre desse problema, o Caçadores sofre desse problema, o Runicard sofre desse problema. Eu nunca li um manual. O Midgard tem um manual muito confuso também. O Midgard também é um manual confuso. Então, mas é uma crítica geral, assim, não é implicância com algum designer, não, até porque esses jogos que eu citei são até bons. Mas cara, os próprios jogos do Macri sofrem com o manual. Os jogos do Macri tem um manual um pouco confuso também, o Aquário, né? Aquário não. O Aquário. O Aquário tem um manual bem... A diagramação dele... Então isso pode atrapalhar um pouco. A gente tá falando muito do manual, assim, porque isso pode atrapalhar a percepção da pessoa. Por exemplo, a Aline jogou, o primeiro contato que ela teve com o jogo foi basicamente com o manual, e que é o normal, né? Você pega o jogo, você abre, você vai ler o manual, você não vai ver um vídeo primeiro. Eu acho assim... Então, ok, existe vídeo, existe, legal, mas eu acho que um jogo não pode depender de um vídeo. Sim, acho que o manual tem que ser claro. Entendeu? Eu acho meio absurdo você querer que a pessoa tem que aprender a jogar vendo vídeo. Não, a pessoa tem que aprender a jogar lendo o manual. Sim. Se o manual não é o suficiente para a pessoa aprender a jogar, tem alguma coisa errada. Sim. Então, assim, fica aí essa crítica pro manual. Esperamos que os próximos jogos do Ricardo, né? Que o Ricardo saiam com manual mais legais, porque potencial para fazer jogo bom ele tem. Tá? Eu achei o jogo com potencial bem legal, a temática é bem bacana. Assim. Agora que a gente desceu a linha no manual, vamos falar do jogo.
O jogo, assim, ele é muito simples, como a galera já falou aí em vários vídeos. Ele é um set collection. Você tem uma mão de cartas e você vai fazer suas ações baseadas nessas cartas. Você vai posicionar meeples no tabuleiro. Os seus meeples coloridos são burgueses, da alta sociedade, etc e tal, daquela época do Brasil, né? E eles vão ser os responsáveis pelo comércio, pelo ministério, enfim, posições de destaque na sociedade. É assim, no próprio tabuleiro, ele já vem mostrando as ações que você vai fazer e tem a ordem do jogo. Assim, depois que você entendeu a regra e você olha, tipo, fica bem claro, faz muito sentido. Sim. Entendeu? Então, assim, o que você tem basicamente para fazer é o ministro, né? Você joga as cartas que ele indica que as cartas com imagem mesmo, tá escrito. Bem didático. E aí você joga as cartas do ministro para poder você ter carta a mais. Você descarta o que está na sua mão para você fazer aquela ação correspondente. Comerciante, vai você te dar mais moeda. Inicia um comércio para você ter mais dinheiro no jogo. Libertar para você libertar os capoeiras. E aí você ter gente para poder contratar para o seu comércio. Você tira os escravos da senzala e traz para a praça, eles viram capoeiras. E você pode, em seguida, usar a ação de empregar para trazer eles para o seu comércio e gerar o dinheiro. E tem o ataque, que é quando você tenta atacar o comércio do amiguinho. Porque o jogo tem duas facções de capoeira. Tem os Guayamuns e os Nagoas. Aí eles são inimigos declarados, os dois lados. Então você tem essa ação de ataque, que você pode juntar três cartas de Nagoa ou 3 cartas de Guayamun e atacar a facção adversária, para prejudicar, por exemplo, o comércio de outro jogador que esteja ganhando dinheiro ali com aquele comércio com os capoeiros e com o burguês dele. É basicamente isso que acontece no tabuleiro, né? Aí a gente tem as cartas de personagem, que são 8. O que importa no jogo, porque são elas que dão a condição de vitória. O legal é que as cartas são baseadas em personagens do livro. E personagens históricos. Então a gente tem o Kusama, que é o capoeiro principal da história, que busca a mãe dele, que é a Bernardina. Isso. Que está perdida aí na cidade de Kusama, né? E tem o detetive... Tem o Woodruff, que é o detetive que busca a mãe do Kusama junto com ele, contratado pelo Kusama. A gente tem Dom Pedro. Acho que é Dom Pedro, é Imperador. É Imperador, parece ser Dom Pedro. Eu acho que é Dom Pedro. Só teve Imperador chamado Pedro. É verdade. Foi o primeiro e o segundo. Esse deve ser o segundo, né? Pela época do Acho que sim. A gente tem o Alemão, que é um personagem fictício que cuida da cabeça de porco, que é onde ele usa os escravos para os próprios benefícios dele, né? Sem escrúpulos. O alemão é um negócio que, assim, me foi estranho, porque ele tem um lugar específico no tabuleiro. Só pra ele. Uma área que é só pra ele. E, assim, se ninguém pega o personagem, aquela área fica morta lá no tabuleiro. Achei estranho. A gente jogou aqui e não usou o alemão, assim, foi muito... Ficou abandonado aquilo lá. O Araújo, que é o comerciante. O José de Alencar, senhor José de Alencar, escritor e jornalista. E a princesa, que tá escrito só princesa na carta, mas é a princesa Isabel. A gente sabe que é a princesa Isabel, assim como o imperador não tá escrito que o nome dele, mas a gente sabe quem é, né? Sim. Ou deveria saber. Sim. Se você faltou as aulas de história. E aí você pega um meeple, 2 meeples, coloca sobre esse personagem, o personagem vem pro seu lado da mesa, você pode usar a habilidade deles e fazer o objetivo deles para vencer o jogo. Basicamente o jogo é isso, a gente jogou aqui em 2, ele é de 2 a 4, pode ser até 5 com a expansão. Calma, a gente jogou aqui. A gente já vai reclamar, mas calma. A gente jogou aqui em 2. Foi bem rápido, acho que a gente jogou em meia hora ou menos. Não, foi um pouco mais, deve ter sido uns 40 minutos. Acredito que tenha sido entre meia hora e 40 minutos. Foi bem rápido. Mas assim. É rápido. Porque os turnos são dinâmicos, descarta a carta, pega a carta, faz a sua ação. Mas assim, o jogo com 2 jogadores ele fica um pouco frouxo. Você fica com bastante espaço no tabuleiro pra agir e tal. O ideal é jogar com mais pessoas. Com 4 ele fica mais apertadinho. E aí tem na caixa que ele é até 5, mas na verdade ele tem a expansão que foi vendida no financiamento coletivo e é vendida na loja. E na verdade não é para 5, 5 é com a expansão. Isso.
Eu posso reclamar? Pode. E esse lance da expansão, realmente, eu não consigo entender o que aconteceu, por que disso. Porque, assim, a expansão só adiciona meeple. Só adiciona meeple, é um conjunto extra de meeple. É um conjunto extra de meeple pro quinto jogador. Pra você adicionar o quinto jogador. jogador. Eu achava que o quinto jogador entraria alguma carta diferente, alguma coisa diferente. Pra justificar uma expansão pra quinto jogador. Agora, só um conjunto extra de meeple, eu pego um conjunto extra de meeple do meu Carcassonne e jogo. Sim. Mas eu não vou pagar por isso. Mas é vendido um conjunto de extra. Se você quiser, você paga. Na loja. Mas assim, o criador já explicou lá no Board Game Brasil que foi impresso errado na caixa, era para vir de 2 a 4, com 5 entre parênteses, né, porque seria a expansão opcional. Mas enfim, erros acontecem, esperamos que não aconteça nos próximos jogos. É o mínimo, né? Fazer o quê? Relacionado a componentes do jogo... os meeples são bem bacanas, assim, são diferentes do material que a gente está acostumado a ver, mas são bem bacanas. As cartas são extremamente finas, são as cartas mais finas que eu já peguei. As cartas saíram com uma gramatura muito estranha. E assim... amassa de qualquer jeito. Você tem medo de pegar a carta, parece que ela vai se desfazer na sua mão. A gente já botou sleeve, mas mesmo com sleeve elas não ficam tão firmes, tá? Sim, então, dá um medo de entortar, de ficar empenado, sei lá. Tome muito cuidado com o seu jogo, quando você comprar o Kisama. Sim. Porque ele é frágil, ele tem cartas. Já compra com sleeve, Sim. É 100 cartas, né? Um pacote de 100 padrão americano, eu acho que isso aqui. Sim. Tem que ver qual é esse sleeve que eu usei. Mas eu acho que foi o padrão. Tem as cartas dos personagens que são um pouco maiores, mas são só 8. Mas as cartas dos personagens, elas têm uma gramatura um pouquinho melhor. Mas elas você não usa. E elas você só fica aberto na mesa. Você não vai ter que embaralhar. Então é mais tranquilo. Agora as cartas mesmo do jogo, você embaralha muito. Então... se ficar sem sleeve, elas vão estragar muito rápido. Sim. Agora, o tabuleiro é de boa qualidade. A caixa é de boa qualidade. Apesar de eu ter achado no formato meio estranho, ela é mais achatadinha do que a gente está acostumado. E é larga. E é larga. Aparece aquelas caixas antigas de banco imobiliário. Sim. Mas o material dela é muito Mas o material é bom. Ele vem com insert, apesar do insert ser meio estranho. Tem uma divisão estranha aquele insert, mas... o insert é legal, cabe tudo direitinho, nada vai ficar amassado, apertado, nem nada. Sim, no geral, Kisama é um bom jogo. Eu não achei ele ruim, achei ele bem desenvolvido. Não compraria, mas não é ruim. Pelo preço que a gente pagou, acho que vale. Não sei se o preço que é cobrado na loja, se eu compraria. Eu acho que tem opções melhores para comprar com o preço que é cobrado na loja. Mas eu paguei um pouco mais barato, porque eu peguei o preço... assim, pra quem pegou no financiamento coletivo, ou quem tem a oportunidade de fazer alguma negociação como a gente fez e pegar mais barato, enfim, alguma coisa do tipo, vale a pena. Vale a pena. Agora, pagar o preço que está sendo cobrado agora, eu não pagaria. Isso vai de cada pessoa. Mas se você quiser jogar vai de cada muito, se você curtiu o Kisama, se você curtiu a ideia e quiser jogar muito... compra, sem medo de ser feliz. Cara, tem aí a gente não tá aqui pra julgar o que você faz com o seu dinheiro. A gente tá dando a nossa opinião. Mas isso é a nossa posição. Assim. Mas tem aí o vídeo do Jack, tem o vídeo do pessoal do onboard aí, entendeu? Então tem muito material pra você poder avaliar o jogo e decidir se compra ou se não compra. Mas o papo é esse, o jogo é legal sim, diverte na medida do possível, o legal é que ele tem um contexto histórico bem legal, então dá pra você usar ele de forma educativa também. Sim. É ótimo pra jogar em escola, como o Lucas falou no programa lá do onboard sobre ele. Ele realmente tem um contexto histórico bem situado e os personagens também são bem utilizados. E como ele é simples de regra, né? É bem tranquilo pra usar em escola. Sim. Enfim, esse é o Kisama, essa é a nossa opinião sobre o Kisama. Ou Kisama. Ou Kisama. Kisama não. Isso a gente vai chegar no acordo em breve e vamos jogar mais aqui. Vamos levar ele nos eventos, né, que a gente fizer, vamos ver o que a galera acha, enfim. E em breve, post no blog. Isso aí, post detalhado da Aline sobre Kisama. E é isso aí, mais um episódio do Turno Cast fica por aqui, até a próxima, pessoal. Até.